E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. Isaque disse: Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas as tuas mãos sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto sei que temes a Deus e não me negaste a teu filho, o teu único filho. Abraão levantou os olhos, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: o nome do Senhor se proverá. Amém? Meus irmãos, nós finalizamos o capítulo 21, na verdade, nós falamos no capítulo 21 na semana anterior, até o versículo 21. Esse texto que segue, finalizando o capítulo 21, vai falar sobre um pacto que Abraão faz com Abimeleque, e eles fazem esse pacto por conta daquele acontecimento do capítulo de número 20, quando Abraão fala que Sara era sua irmã e Abimeleque fica aborrecido com Abraão. Depois eles se entendem e ele declara que realmente Abraão tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E eles criam um pacto aqui. E quando nós chegamos ao capítulo 22, Deus ele vai fazer um teste na vida de Abraão agora. Os irmãos sabem que nesses capítulos que lemos anteriormente, nós meditamos aqui alguns dias sobre tudo que Abraão tinha, tudo que ele possuía e algo que ele queria e Deus ainda não havia providenciado na sua vida. Houve a criação de um plano B para tentar dar um herdeiro, um sucessor para Abraão, após o Senhor recusar o mordomo Eliezer, que nasceu e foi criado na sua casa. Mas
nós vemos agora que Abraão ele tem um filho. Tudo que Abraão queria, tudo que um homem precisava, Abraão tinha na sua vida agora. Ele tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, ele tinha uma esposa que foi usada por Deus para a realização do milagre da fertilização, porque ela era estéril. E agora ele tinha o filho que havia nascido, que seria o filho da promessa. Abraão tinha algo que Deus prometeu, cumprido ali na sua frente, e toda vez que ele olhava, ele via o cumprimento da promessa de Deus, cada vez que ele olhava para Isaac. Porque o que Deus havia prometido, Deus havia cumprido. Então Abraão tinha uma família abençoada, ele estava próspero na terra, tinha propriedades, tinha rebanhos e pessoas a seu serviço. E Abraão tem agora o filho que Deus havia prometido e que ele tanto almejava. Porém, tem momentos, irmãos, que Deus ele resolve trabalhar no emocional do crente. Quando Deus resolve trabalhar no emocional do crente, nós passamos por algumas situações e, a princípio, faltando em nós discernimento e maturidade, nós atribuímos algumas coisas que passamos ao inimigo. E nós precisamos tomar cuidado, principalmente nós que estamos vivendo escondido no pavilhão do Senhor. Principalmente nós que temos a convicção que onde nós estamos acompanhados pelas mãos de Deus. Então, quem está guardado no pavilhão do Senhor e quem está à sombra do Onipotente, debaixo das poderosas mãos de Deus, o inimigo não tem brecha e não tem caminho para chegar nas nossas vidas. Então nós, quando passamos por algumas situações, nós precisamos entender que Deus ele permite situações para saber até onde está o nosso interesse em estar diante da sua presença e ter a sua presença conosco. Porque quando na nossa vida tem um interesse genuíno de estar na presença de Deus, não são levantes que acontecem com o vizinho, levantes que acontecem no trabalho, que vai nos tirar da presença de Deus. E Abraão, ele está passando por um momento aqui agora, que enquanto a vida dele está tudo bem, Deus ele vai agir de uma forma para ver até onde está a fidelidade de Abraão. E a gente encontra o texto aqui dizendo que depois desses acontecimentos, quais eram esses acontecimentos? O pacto estabelecido com Abimeleque, o momento em que Isaac nasce e Ismael vai embora, esses acontecimentos que se passaram na vida de Abraão. Então, depois disso, Deus chama Abraão para uma conversa, porque às vezes a gente acha que tem um diálogo com Deus aqui agora, as coisas se resolvem na nossa vida, nós não precisamos mais falar com Deus. Nós entendemos que as portas se abriram, a enfermidade foi embora, a bonança chegou, tudo está tranquilo, não choramos, só cantamos. E aí a gente pensa que está tudo certo, nós podemos deixar Deus descansar de nós. Deus não se cansa de nós. Deus tanto não se cansa de nós, que o Senhor Jesus deixou um recado para a igreja dizendo: olha, pede
e dar-se-vos-á. Bate, abrir-se-vos-á. Vocês busquem e encontrareis. E na palavra do profeta Jeremias, o Senhor deixou um recado para a igreja dizendo: clama a mim, e eu responder-te-ei. Eu vou anunciar coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, existem diversos textos na Bíblia que nos incentivam a incomodar Deus com as nossas necessidades. Abraão, ele responde o chamado de Deus, e Deus diz para Abraão: eu estou aqui. Mas o texto começa dizendo que Deus tentou a Abraão e o chamou. Deus fala: Abraão, eu quero falar com você, porque eu preciso mudar algumas coisas na sua vida. Então Abraão, ele disse assim: pode falar, Senhor, que eu estou aqui. E se a gente analisar a nossa vida, a gente parece que só quer falar com Deus quando nós precisamos. Quando está tudo bem, às vezes a gente deixa Deus no vácuo, irmãos. Deus, ele quer falar e nós não queremos responder. Deus, ele quer falar e nós não queremos ouvir. Mas por que eu vou fazer isso tudo agora se está tudo bem? É hora de garantir que permaneça tudo bem. Porque Deus, ele disse assim para Abraão: toma agora o teu filho e o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha que negócio interessante que Deus fala para ele. Deus fala: você pegue o teu filho e eu vou te lembrar que você só tem ele. E eu quero te lembrar que você ama ele também. Então o Senhor diz: pega teu filho, teu único filho, aquele que você ama, e você vai até uma terra chamada Moriá, e você vai oferecer ele em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha o que Deus está arrumando para Abraão. Irmãos, tem coisas que Deus faz que a princípio parece que vai ser problema para nós. Mas na verdade, o que Deus faz é para o bem da igreja. Então Deus, ele tinha uma ideia aqui de promover esse acontecimento aqui. Era um projeto de Deus para promover o nome de Abraão e promover o nome de Isaque. Vocês param que nós aprendemos com a Bíblia que Deus exalta os humilhados, mas o soberbo, Deus ele abate. Então Deus, ele tinha um projeto aqui de estabelecer Abraão como o pai da fé da humanidade. E nessa situação nós encontramos um assunto que teologicamente ele é muito comentado, porque esse texto tipifica o sacrifício de Jesus Cristo. A palavra tipificar é um acontecimento que é muito parecido com o outro. E neste caso de Isaque, este termo tipificar é um pré-anúncio do sacrifício de Jesus. Porque existe compatibilidade aqui nos acontecimentos. Se a gente pegar a Bíblia, nós vamos encontrar o próprio Senhor dizendo aqui: o teu filho a quem amas. E quando a gente pega o Senhor Jesus batizando, sendo batizado no Jordão, então a Bíblia diz que quando Jesus sai do Jordão, o céu se manifesta. E o Espírito, ele desce em forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. Então o céu responde lá do alto. Deus, ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então são coisas que se assemelham, se andam aparelhada, porque quando nós vamos ler mais abaixo aqui,
nós vamos encontrar que para o sacrifício de Isaque precisou de lenha. E quando nós vamos para Jesus no caminho do Gólgota, o que Jesus carregou ali no caminho do Gólgota foi uma cruz de madeira. Jesus precisou de lenha. Quando a gente volta para a subida de Abraão para o monte na terra de Moriá, quem leva a lenha não é Abraão, quem leva a lenha é Isaque. E quando a gente volta para o caminho da caveira, para o Gólgota, quem está levando a cruz não é o Deus Pai, é o Senhor Jesus. Quando a gente pega no final aqui que li, que o Senhor providencia o carneiro e diz não faça mal ao menino, o Senhor está devolvendo Isaque para Abraão. E quando a gente pega o Jesus crucificado, a Bíblia nos ensina que ele não permaneceu em estado de mortandade, ele ressuscitou e voltou, foi devolvido para o seu Pai. Então essas são as comparações teológicas, dentre outras, que o sacrifício de Isaque, que não foi consumado, tipifica o sacrifício de Jesus Cristo. Então é um prenúncio aqui, é um anúncio antecipado que haveria um sacrifício com lenha e este sacrifício seria em prol da humanidade. Aí alguém vai dizer, mas a providência do céu para tirar Isaque da cruz, ou do holocausto que ele passaria, foi o carneiro. A diferença é que Jesus ele veio como cordeiro. Então, o pecado foi trocado pelo cordeiro. O cordeiro se fez pecado pela igreja. E Deus trocou Isaque pelo carneiro e devolveu a Abraão. Então, isso é um estágio de tipificação do sacrifício do Moriá com o sacrifício do Calvário. E este Moriá, ele teve uma importância tão grande na história cristã, na história judaica, que o primeiro templo construído por Salomão foi neste monte aqui em Moriá. Então, o primeiro templo, aquela construção que Salomão fez, aconteceu neste mesmo lugar onde foi oferecido Isaque como sacrifício até a providência de Deus. Então nós vemos que Abraão, ele foi andando. Deus ele disse, vai até uma terra que eu vou te mostrar e você vai oferecer o seu filho como sacrifício para mim. Olha só as condições que Deus ele coloca a Abraão. E a gente vai ver o versículo 3 e nós vamos observar que Abraão ele levantou pela manhã de madrugada. Que coisa, né? Ele iria entregar seu filho. E ele não ficou rolando na cama. Será que eu vou? Será que eu não vou? A gente rola na cama para ir para a escola dominical. É verdade. No domingo, sono depois da tarde, a gente rola na cama para vir para o culto de noite. Ou no sofá. Ou enrola de um jeito ou do outro, porque parece que aquela vontade, né? Abraão, ele disse, se é o que Deus quer, eu não vou perder tempo. Deus quer que eu vá, eu vou acordar logo de madrugada. Vocês sabem por que Abraão acordou de madrugada? Porque Abraão, ele foi preparado, irmão. O crente não anda despreparado.
Um dia eu fui dar oportunidade para um crente, eu não, nem lembro se foi aqui, se foi em outra igreja, e o crente não tinha Bíblia com ele. Teve que pedir Bíblia emprestada do outro do lado. Um dia um cidadão foi pregar na sede nossa, ele ia pregar num congresso de jovem. Eu estava sentado do lado do pastor João, ele estava do outro lado, e ele virou para trás, pegou a Bíblia emprestada de um obreiro nosso. Ele foi pregar sem levar Bíblia. Quando nós saímos de casa, irmãos, nós temos que vir preparado. Lá na minha casa, se acabar o açúcar, eu posso pedir para o vizinho. Se acabar o pó de café, eu posso ligar: ô irmão, arruma um pó de café para mim. Mas eu vou dizer uma coisa: o que eu vim trazer para Deus aqui, eu não te empresto se você não tiver. Vocês estão entendendo? Nós temos que vir preparados. A gente, irmão, é culto de ensino, só tem crente aqui hoje, e hoje o negócio vai... A gente tem que vir preparado para orar, pelo menos 10 minutos. Tem dia que dá um embaraço em casa, tudo bem, acontece. Mas crente chega na igreja e não ora. Tem obreiro também que chega na igreja, não estou falando aqui de nós só não, é geral, não tem coragem de orar. Vai fazer a leitura da Bíblia, pede para ficar de pé, tem gente cheia de saúde, não levanta não. Sabe? É aquele negócio, irmão, quando nós saímos de casa, nós temos que vir preparado. Preparado. Abraão disse assim: Deus falou para mim, e eu vou acordar cedo, porque Deus nunca me botou numa furada. Deus não coloca crente em furada não, irmão. Então, quando Abraão se levanta pela manhã, Abraão disse assim: eu vou me levantar de madrugada, porque eu vou preparar o jumento. Eu vou andar no jumento que outro preparou, e se não amarrou a sela direita, eu caio do outro lado. Aí Abraão faz mais o seguinte: ele pega os moços, pega seu filho, então a Bíblia diz que fende a lenha para o holocausto, e se levantou e foi para onde Deus dissera para ele ir. Abraão tinha 2 servos que ia com ele, mas Abraão foi fender a lenha. Sabe o que Abraão estava dizendo, irmãos? Abraão estava dizendo assim: o sacrifício é meu e da minha família, então eu não tenho que queimar meu sacrifício com a lenha do outro. Vocês sabem o que é isso? Nós, como uma família cristã, nós temos que saber a nossa responsabilidade com a igreja do Senhor, irmão. Sabe o que Paulo escreveu à igreja de Colosso, aos colossenses? Paulo, ele disse que cada um deve fazer a sua parte, para um não ser pesado para o outro. Irmãos, até na organização da igreja, se a gente for andar pela Bíblia, a gente tem que ajudar. Vai pintar, ajuda, vai construir, ajuda, vai limpar, ajuda, mas não, eu não vou não, porque já tem quem faz. Está sendo pesado para o teu irmão. Isso aqui é igual fazer o churrasco comunitário de família. Ninguém chega no churrasco comunitário de família de mão abanando, porque senão passa vergonha. E no meio de família, família fala mesmo. Uai, você vai comer isso tudo, você não trouxe nada? Vai comer carne de novo, você só trouxe linguiça? Uai, só trouxe aquele guaranazinho lá, só trouxe o jaboti e vai na geladeira, só pega a Coca-Cola. É ser pesado. E na casa de Deus tem gente que é assim. Não tem coragem de bater um prego numa barra de sabão.
E tudo que tem quer ser o primeiro para ser servido. Irmãos, e Abraão não. Abraão disse, o sacrifício é meu, a lenha é minha, o problema é meu. Todos nós temos uma vida espiritual aqui, meus irmãos. O pastor, ele tem obrigação de ensinar na palavra. Um dia eu chamei o meu líder e falei, o senhor não pode fazer isso, não. Mas meu filho, o irmão, falei, pastor, não faz essas coisas, não. O pastor estava saindo dos compromissos dele, em vez de ir para casa, estava indo trocar chuveiro na casa de irmão desocupado. Botava o velhinho em cima da escada para ficar ligando o fio. Falei, o senhor não pode fazer isso não, manda esses camaradas tomar jeito. Papel do pastor é pregar na igreja, ensinar os crentes, orar para os enfermos. Não é carpir quintal de preguiçoso, não. Está entendendo? É verdade isso. Vocês perguntam para o chefe para ver se eu estou brincando. Eu disse para ele um dia, se fosse meu pai, eu te amarrava no pé da cama. Não pode, isso não existe. Daí a pouco tem irmã chamando para lavar louça em casa porque está cansada. Se tiver doente, tem que ir ajudar. Está doente, vamos ajudar. Mas irmão, camarada esbanjando saúde, isso está enquadrado no texto que Paulo disse. Não pode ser pesado para o outro não. Dentro da igreja a gente fala ser pesado, lá fora a gente chama de sanguessuga. Fala esse folgado. Abraão disse assim, eu vou rachar minha lenha, porque ninguém vai me chamar de folgado, não. Então, ele racha a lenha, ele prepara tudo para o holocausto e ele se levanta e vai para o lugar que Deus lhe disse. Vamos traçar um paralelo aqui entre Abraão e Jonas. Deus mandou Jonas ir para onde? E para onde ele foi? Para Tarsis. E ele não obedeceu a direção que Deus havia dado. Agora nós olhamos e aí alguém diz assim, mas esse Abraão é muito assim com Deus na Bíblia. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção. Escute uma coisa aqui, acepção é amar um ser humano mais e o outro menos. A prova que Deus não faz essa acepção é que a Bíblia declara que o sol que brilha na casa do justo, brilha na casa do injusto. E quando chove na casa do crente, chove na casa daquele que bate tabaca no pandeiro, no terreiro também. Isso é não fazer acepção. Isso é não fazer acepção. Agora, nós temos o exemplo de que a Bíblia diz que Deus disse, vá para lá, ele foi para outro canto. Então Abraão não era muito assim com Deus, Abraão era obediente. Obediente. E na igreja, nos departamentos da igreja, a nossa igreja é pequenininha, né? O povo é abençoado, graças a Deus, mas eu participei de igreja muito grande que dava briga, departamento, todo mundo queria ser o chefe. E às vezes o pastor pegava um irmão que tinha pouca leitura, mas que era crente, e falava, você vai ser o líder aqui. Aí o povo falava, mas... Aí o pastor chegava e falava assim, que dia, meu filho, você obedeceu o que eu te pedi? Eu coloquei quem obedece. Então, antes da gente sair pensando, o pastor só é o fulano, é o ciclano, nós depositamos confiança em quem obedece às coisas que nós ensinamos. Eu não vou pegar um rebelde e dar nada na mão dele para fazer, não. Eu não vou pegar um que sai dos cultos, descer na madeira, no pastor, no pregador, no cantor, no diácono, no irmão da mídia e vou dar. Não, irmão, esse camarada tem que ficar quietinho, sentadinho, até aprender a ser crente. Enquanto isso, não vai para lugar nenhum, não pode. Acaba com a igreja.
Então, Abraão, ele vai e uma coisa eu achei muito interessante aqui, os irmãos observam o versículo 4, que a Bíblia diz que é o terceiro dia. Ele já tinha andado quantos dias? O terceiro dia. Abraão já havia andado 3 dias. Alguém aqui, quem aqui faz caminhada andando? Eu vejo a irmã direto andando, você faz também, tal. E você fica andando com a mente com branco, ou você andando pensa um monte de coisa? Pensa um monte de coisa, a gente pensa, não é um monte de coisa? E trabalhando não é assim também? Agora vocês imaginam Abraão, de cabeça erguida, 3 dias andando, escutando o pocotó do jumento atrás, e os moços indo junto, e Isaac do lado com a lenha no braço, e ele olhando e vendo Isaac, e o seu coração pensando, meu filho. 3 dias pensando. Vocês já viram um termo popular que tem por aí, que o povo diz que quem pensa não casa. Eu não sei por que saem essas coisas aí, né? Mas pode procurar que tem quem diz. Isso é um ditado que o povo diz por aí. Eu não sei o motivo, porque eu não pensei, casei e sou feliz com a minha garota. E vou dizer diante dessa igreja aqui, com Deus de testemunha, nunca brigamos, nunca dormimos separados, e nunca dormimos beiçudo um com o outro, nunca. Nunca brigamos, nunca discutimos. 3 dias andando e pensando de cabeça. Meu filho. É Isaac, meu filho. Ai, meu filho Isaac. Daqui a pouquinho eu vou devolver ele para Deus. Vocês sabiam que o livro de Jó, ele entra na classificação de livros poéticos? Vocês sabem que os livros poéticos da Bíblia são Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cantares, e o livro de Jó entra nos livros poéticos. E existem algumas evidências que pode ter sido escrito antes do Gênesis. O Gênesis aconteceu primeiro, porém, tem evidência que pode ter sido escrito bem antes. E Jó, ele fez uma declaração famosa. Deus deu. Como é que é, gente? Deus deu. Bendito seja o nome do Senhor. É duro, né? Vocês acham que é fácil declarar isso? Você vê uma família toda sendo levada, todos os filhos, sua fazenda, sua riqueza, sua saúde, e declarando, Deus deu, Deus louvou. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós temos Abraão caminhando para o mesmo processo. Uma vez eu disse uma frase para uma pessoa e eu causei confusão na cabeça de uma pessoa. A pessoa estava tratando comigo um assunto que precisava ter um desfecho, né? E eu disse, calma, meu irmão, as coisas só acabam a hora que termina. Aí a pessoa falou, mas como é que é? Né? Acabou, terminou, não é mesmo? Eu falei, não, filho. Eu quis dizer para você aguardar o final das coisas. A gente não pode ter conclusão precipitada, irmãos. Quando a gente está entregue na dispensação, quando a gente está entregue na vontade de Deus, a gente não trabalha com resultado antecipado. Não dá. Não dá para atender um chamado de Deus e já querer saber como vai ser o final daquilo. A gente tem que se entregar à vontade dele e esperar o final como vai ser. E do jeito que for, nós temos que nos conformar, porque Deus, ele é Deus acima de todas as coisas.
Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e ele viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Vocês observaram que a primeira coisa que Abraão viu o lugar de longe. Não foi de longe que ele viu? Alguém aqui alguma vez já botou no coração dizendo assim, eu vou resolver tal assunto, e eu vou na casa de tal pessoa, e vou resolver isso, e aí anda, chega lá perto, desiste e volta para trás? É tantas coisas que a pessoa pensa em fazer, ela até começa a querer fazer, mas pensa que o final não vai dar certo, ela volta atrás. E Abraão viu de longe. Ele viu de longe. E ele continuou, ele disse para os moços, vocês ficam aqui, que o problema agora é meu. Irmãos, essa lição que Abraão nos dá é uma lição muito bonita. Porque ele disse o seguinte, vocês vão ficar, vai subir só eu e o meu filho. Existe alguém que tenha dito que Abraão temia que os moços, vendo ele sacrificar Isaque, impediriam, porque seriam 2 contra 1. Mas eu acredito que Abraão, ele estava nesse momento separando as coisas espirituais das coisas materiais. Abraão estava separando as coisas particulares dele com Deus com as coisas que estavam no conhecimento do seu servo. Porque Abraão, ele queria o seguinte, o que é eu e Deus não vai chegar no conhecimento de outro. A gente precisa tomar cuidado da nossa vida espiritual. Existe um negócio muito sério aí que todo mundo diz, quem não sabe não estraga, quem não sabe não atrapalha. Eu não entendo esse negócio, não. Porque, primeiro que eu não acredito no oi gordo. Segundo que eu não acredito em mal olhado. Terceiro que eu não acredito em praga. As únicas pragas que eu acredito foi a que Deus mandou no Egito. Eu não acredito em maldição hereditária. Eu não acredito nisso, não. A partir do momento que nós chegamos na dispensação da graça, que cada um deve escapar pela sua própria vida, o que alguém fez lá atrás não pode ser transferido para mim. A única coisa feita lá atrás, que biblicamente transfere para a minha vida aqui hoje, é o sacrifício de Jesus Cristo. Acabou. Acabou. Existe um texto na Bíblia que causou muita confusão na cabeça de pessoas, quando a Bíblia diz o seguinte, que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 4ª geração. Mas eu entendo que Deus, ele conhece o dia de ontem. Deus não vai pegar alguém lá de trás que pecou para descontar na minha vida. O nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso. É por isso que eu não concordo e não dou esse microfone, essa tribuna, para pregador que quer bater na igreja. Eu não quero saber disso aqui. Eu nunca vi um negócio desse. Se Deus, ele é misericórdia, por que eu vou ficar daqui sarrafiando os irmãos aí embaixo? Isso não existe. Isso não existe. É umas mensagens que a gente escuta pregando por aí que parece que Deus, ele é o carrasco da guilhotina. Do jeito que pregam por aí, parece que Deus, ele é o carrasco. Deus não é nada disso. Nós aprendemos com a Bíblia que o homem vai colher o que ele semear. E quando chegar o juízo, ele vai dar conta dos seus atos que ele fez. Mas enquanto existir a antecipação ao arrebatamento, nós estamos respaldados pela misericórdia.
E misericórdia, ela é diferente. Misericórdia não bota ninguém na guilhotina, irmãos. Misericórdia dá oportunidades. Então Deus não é isso. Abraão, ele subiu e ele disse: nós vamos voltar. Nós estamos indo, mas nós retornaremos. Então isso é confiança. Isso é um ato de confiança em Deus, irmãos. Sabe, esse negócio de... Irmãos, o culto está aqui, viu? Deixa lá fora que, né? Isso aí é para atrapalhar mesmo. Então, escute bem. A confiança em Deus, irmãos. A confiança. Olha o que ele sabia. Ele sabia que Deus daria oportunidade. Deus daria oportunidade para que ele continuasse a sua caminhada. Amém, irmãos? Então Abraão disse: nós tornaremos. Só que ele disse assim: nós voltaremos depois que nós tivermos adorado ao Senhor. Primeiro, nós vamos adorar. Depois, nós vamos voltar. A gente adora e depois a gente volta. Sabe por que muitas pessoas não conseguem permanecer na casa de Deus? Porque não tem sensibilidade para adorar na casa de Deus. A adoração, ela garante o retorno. A adoração, ela garante que nós vamos voltar, porque a adoração é aproximação com Deus. Então, Abraão, ele pega a lenha. O que ele faz com a lenha? Ele coloca sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então vocês viram aqui, Abraão pegou a lenha e deu na mão de Isaque. E disse: olha, você leva a lenha, que o fogo e o cutelo eu levo. E os dois subiram juntos. Nós temos aqui, irmãos, também um exemplo da participação de Isaque. Qual era a participação de Isaque? Isaque, ele confiou no que seu pai estava falando. Então precisa ter essa confiança. Os dois subiram juntos. Isaque falou para Abraão e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: aqui tem o fogo, tem a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntou para Abraão: onde está o cordeiro para o holocausto? Então, adoração, irmãos, ela funciona da seguinte maneira. Às vezes, a gente parece que não está sentindo, parece que não está vendo, mas Deus, ele está trabalhando na área espiritual da vida da gente. Isaque, ele estava subindo, caminhando, ele não via o cordeiro, mas pela fé, Abraão disse: o Senhor, ele vai prover um cordeiro para o sacrifício. Então ele disse: Deus proverá a si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Essa palavra de Abraão aqui, irmãos, é uma palavra que tem que estar na boca do crente. Acreditar em todo o tempo na providência de Deus. Quando alguém vem falar com a gente, quando alguém vem nos procurar em uma situação, a gente precisa ser otimista, viu? E tem crente que é pessimista, essa é uma realidade. Tem crente que só vive com o pensamento de derrota, só vive com os pensamentos que as coisas vão dar errado e vai dar tudo errado. Quem precisa declarar que as coisas vão dar certo na nossa vida somos nós. Só que, infelizmente, existe um momento que as pessoas querem só ouvir da boca dos outros. É
um sentido de ilusão, de ser iludido, e as pessoas concordam com essa ilusão. Ouvem, se enchem com aquilo que ouvem, e Deus vai ficando para o segundo plano. Um dia Salomão, ele disse: meu filho, foge da língua lisonjeira. A língua que tem lisonja, você foge dela. Porque a lisonja, ela é o que a pessoa quer ouvir, não o que ela precisa ouvir. E eu aprendi que uma dura verdade, ela vale mais que uma doce mentira. A mentira não edifica a vida de ninguém. A mentira não muda a vida de ninguém. Irmãos, o mentiroso, ele só enrola a sua vida e ele só anda para trás. E tem que tomar cuidado, porque mentiroso mente sem medir o tamanho da mentira, irmãos. Tem hora que alguém conversa com a gente assim e conta umas coisas que eu fico olhando e penso assim, não tem nem vergonha de falar desse jeito, um negócio desse, né? Isso é mentira. E tem pessoas que acham que a gente é bobo. É cada coisa que a gente escuta. Parece conto de fadas, irmãos. Parece que não funciona desse jeito. A mentira leva o homem para a ruína. Leva o homem para a ruína. Coisa boa é confiar em Deus, irmãos. Olha o que Abraão diz: meu filho, Deus vai prover para si o cordeiro. Fica tranquilo. Tenha confiança em Deus. A gente, se tem uma coisa que eu não fico, é desesperado, irmãos. Eu não esquento a cabeça. Esquento não. Minha esposa está aí e sabe disso. Pode estar acontecendo o que quer que seja. Eu estou lá tranquilo. Estou tranquilo. Porque o que eu não consigo resolver, ou Deus resolve, ou é ladeira abaixo. Das duas, uma. Então tem que esperar para ver o que vai acontecer. Já houve um tempo que eu perdia o sono. Virava para lá, virava para cá. E acordava no outro dia, não tinha nada resolvido e eu ainda estava com sono. Né? Então, deixa eu dar um conselho para você: durma bem durante a noite. O que não resolveu, não resolve mais hoje. Eu não mando mensagem, tem gente que fica mandando mensagem enquanto não responde e é pontinho de interrogação. Ah, eu tenho a raiva disso. Se eu não responder, espera. Ou eu estou ocupado ou não quero responder. Ué, as pessoas querem forçar a gente. Se eu não responder, das duas, uma. Ou eu estou ocupado ou eu não quero responder. Tem pessoas que ligam para a gente, às vezes eu estou de frente de um cliente e eu só falo assim, só um minutinho que eu já retorno, desligo. Só para não deixar a pessoa, e fica tentando, e fica tentando, e fica tentando. Isso aí é pessoa que não tem paz. Não tem paz uma pessoa assim. É pessoa que precisa buscar a paz de Deus no seu coração. Sabe? Eu tenho um moço que trabalha para mim e ele demora um dia para responder mensagem. Mas quando ele manda uma, dá 2 minutos, vem o pontinho. Você já pensou um negócio desse? Então, irmãos, a gente é igual, irmão, se mandar mensagem para mim e eu não responder, espera. Eu não deixo ninguém. Não manda pontinho, não me acelera, porque eu não pego no tranco, eu tenho meu ritmo de andar. Sabe como é que é? Então a gente precisa ter essa paciência de Abraão aqui, irmãos. A gente precisa ter esse cuidado de Abraão, irmãos. Precisa ter esse cuidado. Acreditar que o Senhor vai prover. O Senhor vai dar vitória. Continuando aqui, para a gente, tem 15 minutos aqui. Abraão falou para Isaac: o Senhor vai prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E caminharam. Então, olha o que a gente observa aqui, ó. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. Olha só o que nós aprendemos aqui, irmãos. A primeira coisa que Deus ele faz, que Abraão ele faz,
Ele chega onde Deus mandou e ele edifica um altar ao Senhor, irmãos. Às vezes a gente até quer andar no caminho que Deus ordena, mas nem sempre a gente está disposto a edificar um altar. Vocês sabem por quê, irmãos? Nem sempre o crente está disposto a edificar um altar? Porque altar, ele só funciona se tiver sacrifício. E o sacrifício é uma coisa que muitas pessoas correm dele. Correm do sacrifício. Sacrifício é uma coisa que precisa ter na vida do cristão. Ele edifica um altar, então a Bíblia diz que ele põe a lenha em ordem. Abraão está mostrando que altar não pode ser bagunçado. Tá? Altar não pode ser bagunçado, precisa ter a lenha em ordem. Ele amarrou Isaque, o seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão, ele foi até o fim. Abraão foi até o final. Até onde Deus queria, Abraão caminhou, irmãos. Até onde Deus queria, Abraão caminhou. Então nós observamos que a vida cristã, olha os altos e baixos na vida de Abraão aqui. Olha os benefícios que Deus deu para ele e olha o momento que Deus ele testa a fé de Abraão. Observe só isso. Então a gente tem que entender que a nossa vida, ela é regida pelo mesmo Deus de Abraão. Então não tem como a gente correr de algumas provações que vêm, porque muitas delas vêm da parte do Senhor. Abraão estava pronto para ir até o fim, mas agora o anjo, irmãos, ele brada. E quando o anjo brada, ele brada do céu e ele disse: Abraão. E Abraão responde, o anjo disse: não coloque a tua mão sobre o moço, não faça nada, porque agora sei que teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. A providência vem, irmãos, quando a gente resiste até o final. Abraão, ele mostrou a resistência dele aqui. Tá? Ele mostrou a resistência dele aqui. E na sua resistência, Deus, ele deu o livramento e deu a vitória para ele. Tá? Então, o anjo, ele disse para Abraão: você não negou o teu único filho. Abraão levantou os seus olhos e ele viu o carneiro, irmãos, que o Senhor havia preparado. Então, com certeza, Deus, ele tem resposta para a luta que nós estamos passando. Deus, ele tem saída para o momento que nós estamos vivendo. Nós precisamos acreditar no Deus de Abraão. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, falta 10 minutos, eu não vou dar conta de terminar.